Olá, está começando o Calvinamente Podcast, mais um episódio nessa manhã, algo muito especial. A gente recebendo a missionária Helena na mesa aqui, é uma alegria tremenda, é algo que a gente esperava, essa oportunidade, e hoje, pela graça de Deus, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade, a gente está muito feliz. E antes de passar a palavra, passa a palavra aqui para você, passa a palavra para o Felipe, o podcaster aqui do nosso Calvinamente. Tô só aprendendo mais uma vez. Gente, eu tô muito feliz, confesso que eu tô um pouco nervoso, porque eu já ouvi falar muito da missionária e assim, para mim é uma expectativa muito grande, porque acho que o crente, ou ele é missionário, ou ele é um impostor. Então, se a gente tá aqui na tua frente, sabe tudo dos teus feitos por Deus, né? Que Deus fez essa missão na sua vida, você ser uma missionária, eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente estar aqui. É isso mesmo. E a gente tem certeza que vai ter muita história, algo edificante para a gente que está aqui participando e para você que também é convidado a participar, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acessar o site da nossa igreja para conhecer mais, saber ali das nossas atividades. Então, essa é o nosso convite para você acompanhar esse episódio, assistir até o final. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nesse dia. E eu passo a palavra aqui para a missionária Helena, para ela dar as boas-vindas e, enfim, Quer se que eu olhe apresentar. para a câmera ou não precisa? Não, é um bate-papo, Então pode vamos... conversar com a gente mesmo. Tá. Se tiver que dar algum recado, olha pra cá e... Tá, e você que tá fora da igreja? A vem pra câmera vai missão. ser essa. Vocês pecadores. Vocês pecadores. Então, é um prazer estar aqui com você, Felipe, te conhecendo agora. Te vi na igreja no domingo e algumas outras vezes. E com o Robson já faz tempo que a gente está andando junto, participando das mesmas experiências, né? Isso. Ainda mais agora com a nossa história sobre doença, da Gabi e a minha. E, então, acho que foi uma maneira também de Deus aproximar as pessoas. E também até me aproximar da igreja. E eu, por um lado, assim, claro que é uma situação chata, mas eu estou feliz pela oportunidade que Deus está me dando de passar 1 ano e meio no Brasil, né? Então, estando 28 anos na Índia, agora, eu sempre tive o desejo, assim, eu queria passar 1 ano no Brasil, mas, de novo, se eu pudesse me vestir, né? Que na Índia a gente se veste diferente. É outra roupa, é outra dinâmica de comportamento social, assim, e né? vestuário também, né? E eu sempre planejava assim, nossa, imaginou um dia se eu for para o Brasil, eu queria colocar vestido, andar de saia, eu ia fazer tanta coisa. E agora estou tendo essa oportunidade. Então, eu sou grata a Deus até por essas coisas que são pequenas, mas que Deus ele realiza para a gente mesmo durante uma fase difícil, que é um momento que você está doente, mas Deus ele cuida até desses detalhezinhos. Eu acho isso interessante demais. Interessante também esse aspecto de valorizar algumas coisas. A gente pensa, né, na questão do desafio missionário, muitas vezes a questão da distância, a questão às vezes, de estar ali, às vezes isolado dos familiares, mas tem esses pequenos detalhes, né? A vestimenta, as coisas simples assim que a gente vive aqui no nosso país e a gente às vezes nem percebe, não valoriza, né? E não vê que o desafio missionário desse missionário, né, como o Felipe colocou, todo cristão é um missionário, mas esse missionário que vai para o campo longínquo, para outra nação, enfim, são desafios tremendos, né? E aí, assim, o assunto que a gente costuma abordar, né, Felipe? É o principal, o nosso assunto principal do podcast aqui, né? Autorizado aí pelo conselho. Esse é um assunto... realmente, o Felipe ele gosta muito de moto. E aí, a gente começou o nosso projeto Calvinamente e, às vezes, ele iniciava puxando o assunto convidado com moto. Ele falava assim, mas você anda de moto e tal, a gente gosta de falar de moto. A pessoa chegava aqui, de repente, para falar... Era para quebrar o clima, assim, né? Para falar de alguma coisa. A gente ia falar sobre, sei lá, missões. Aí a pessoa vinha, né, ali, novidade, chegava para falar sobre missões, ele vinha, falava assim, então, nosso podcast é sobre moto. E aí, que a pessoa, às vezes, nunca andou de moto. Aí ele... É o caso, né? Acabou de sair daqui, Marcos Prisco, nosso irmão, o presbítero, ele... Nunca andou de moto, por quê? Porque o pai dele não deixa. Ele já andou, mas... Andou escondido, né? Andou atrás. Não, o pai dele não deixa, né? O irmão Moisés não deixa, então é uma brincadeira que a gente faz, então, né? Todo mundo anda de moto, menos você, Marcos. Não, brincadeira, mas você anda de moto? Não. Então, na Índia é mais fácil ter uma moto do que ter um carro. E também a praticidade, né? Tem vaca na rua, tem
gente andando para tudo quanto lado. Então, moto é muito melhor. Então, eu comprei a minha primeira moto. Mas não é moto, é tipo scooter. Sim. É escutinha sem marcha. O Felipe conhece bem esse tipo de moto. Eu conheço também. Eu ia falar o seguinte, que ele deu uma parada de falar desse negócio de moto, porque eu caí. Ele tomou um tombo. Ixi, eu tenho 2 tombos aqui depois para te contar. E aí ele tinha parado. Eu fiquei um mês e meio, 2 andando aí de papete, de chinelo, vindo na igreja, mas não parei, não desisti não. Mas... E aí eu parei de falar de moto no podcast. Automático, sem combinar. Tá, aí eu sarei, agora ele volta. Chega aí, anda de moto. Né? Eu já cheguei a ter umas 4 motos ao mesmo tempo e eu gosto muito. Então, cada uma de um estilo. Agora eu tô só com 2. Mas é isso. Mas vamos voltar para a Índia. Então, lá o negócio é moto por conta da facilidade. E também, onde eu morava, não tinha ônibus depois das 8 horas. Então, você vai, às vezes, num jantar, vai jantar no restaurante, vai na casa de alguém, como é que você volta? E não tinha Uber naquela época também. Então, a motinho era a melhor coisa, né? Então, eu comprei a minha primeira e, de boa, comprei a segunda. Depois, às vezes, quando vinha para o Brasil, às vezes não tinha dinheiro, aí a gente vendia a moto, né? Uhum. Aliás, a minha primeira moto foi uma moça lá de Curitiba. Ela vendia Tupperware. Ela juntou dinheiro por 1 ano para me dar para comprar essa moto. Então, quando ela veio, foi de surpresa. Aí eu, nossa, que oferta é essa? Ela falou assim, eu estou mandando essa oferta para você comprar o seu veículo. Olha só. Mas eu nunca tinha dirigido e também em casa era a mesma coisa. Não podia dirigir moto porque a mãe e o pai não deixavam. Então, era muito assim, chato. A gente está aqui ele pedindo a informação. Mas eu estou falando com eles, né? Então, tá certinho. Bom. Não, você tá falando... A gente está acompanhando aí. E não podia, né? Quando a minha mãe ficou sabendo, nossa, você vai andar de moto nesse lugar perigoso. Mas não acontece acidente, porque o trânsito é tão devagar. Por causa do volume, cheio, né? Por causa do volume de pessoas na rua e tal, não dá para você andar muito. Então, aí comprei essa primeira moto, aí vendi, depois comprei uma outra, depois comprei uma outra. Eu comprei uma motinha tão, assim, simplesinha, que a minha amiga caiu com ela e a parte da frente não tinha mais reposição. Então, eu perdi a moto. Aí, depois, numa dessas, eu fui num acampamento que a gente fazia de criança. Então, essas motinhas, a gente sempre coloca coisa na frente. E não tem esse negócio... Eu levei uma mala na frente. E amarrava, assim, essa Não, mala? a gente ia encaixando com a perna. Ah, sim. Mas é uma mala grande. Entendi. E eles colocam 4, 5... É muito comum ver 5, 6 pessoas, eu já vi, né? O pessoal vai a família inteira. Na moto, vai né? mais o pet ali junto. Vai todo mundo e todo mundo se encaixa. Então, eu estava dirigindo assim, e, de repente... não, esse foi o segundo... Vou contar do segundo acidente primeiro. E, de repente, eu senti que o pneu estourou. Aí eu lembrei de um amigo meu que falou assim, se o pneu estourar, você não faz nada com a moto, deixa ele ir. E eu pensei, não, depois falaram que tinha que brecar, então eu deixei ele ir e eu só me lembro depois de ter acordado. Aí tinha uma outra moça numa moto de trás que estava no acampamento também, a Mônica. Ela disse que me viu jogando a moto para o lado esquerdo, né? Porque a gente dirige do lado esquerdo. É mão inglesa. Mão inglesa. Aí me viu caída e ela já me pegou, já me levou. Alguém deu carona para a gente, para me levar no hospital. Você desmaiou, né? então? Eu desmaiei. Mas tinha capacete. Então, graças a Deus, sempre de capacete, né? Aí eu acordei, assim, no meio da viagem, no banco de trás, deitada. Eu falei, onde é que eu estou? Quem são vocês? Que é o negócio de raptar, né? Quem são vocês? Era um casal, mas assim, na minha paranoia, né? Não, quem são vocês? Onde vocês estão me levando? Não, para esse carro. Para. Aí parou e a moça atrás vindo com a motinha dela, né? Não, Helena, tá tudo bem. A gente está te levando para o hospital. Eu falei, tá. E acho que desmaiei de novo. Ou dormi, que eu não lembro de mais nada. Então, esse foi o segundo acidente. Então, não bati em ninguém. O pneu estourou. Então, eu nunca tive... outra vez, no primeiro acidente, que foi mais grave, também tinha acabado um acampamento em casa, com as crianças, e eu lembro de ter... A última coisa que eu lembro é falado para a moça que ficou na minha casa. Apaga o ventilador, desliga o ventilador, né? Economia de... Desliga o ventilador. E eu fui para visitar uma amiga, e era no final de semana. E eu morava sozinha. A minha casa na Índia era sozinha. Tinha uma família na cidade que a gente morava, e eu em outra casa. E eles só iam me ver, sentir falta de mim na segunda-feira, porque eu tinha ido visitar a outra moça da nossa base em outra cidade. E era 40 minutos, 50 minutos de lá. E eu queria fazer surpresa para ela. Chegar lá, não avisou nada. Não avisei nada. E ela não esperava, né? Não sabia.
Aí ruas muito escuras. E eu caí num buraco. Pelo que falam, né? Que eu caí no buraco. Aí diz que me socorreram também, com a mesma paranoia, diz que eu sentei e falei, não me ajuda, chama a polícia. O pessoal que reportou isso depois, né? E depois fui para o hospital. Me levaram para um hospital tipo HB, né? Só que aquele lugar onde fica todo mundo. E eu estava de uma calça e uma camiseta. E no domingo, acho que era às 3h do horário de visita, um irmão da igreja que eu ia foi visitar a tia dele e me viu. Eu saindo do hospital, andando, e ele disse assim, irmã, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu moro aqui no 3º andar. Eu estava meio... pancada do pancada. acidente. Não, você não mora aqui, não. Aí ligou para a missão e falou para o pessoal. Aí eles vieram. Aí você lembra de mim? Claro que eu lembro, mas se eu dormisse, eu esquecia tudo. Tudo que tinha acontecido. E quanto tempo ficou isso? Eu fiquei uma semana assim, nesse negócio. Quando eu dormia, acordava, já não sabia de mais nada. Aí eu tinha um amigo nosso lá, um missionário, que tinha 4 filhos. Morava pertinho. Na Índia pode criança ir no hospital. Eu falei assim, e aí, você trouxe as crianças? Não vai trazer as crianças para me visitar, não? O nome dele é Manuel. Ele falou assim, não, elas vieram hoje de manhã. Então, se eu dormisse, apagava aquela memória da de manhã. Então, eu fiquei desse tipo. E demorou bastante assim, para eu... não lembro de nada, só lembro disso. Isso foi logo no começo que você estava ali na Índia? Não, já fazia, acho que uns 6 ou 7 anos. Mas foi a minha primeira experiência. E aqui no Brasil você também... Não ando de moto aqui, porque primeiro, já tinha pensado, agora que eu vou ficar no Brasil, acho que eu poderia comprar uma motinha, né? Mas aí eu olho essas rodovias aqui, a velocidade que o pessoal anda, eu acho que eu tenho mais... Mais medo aqui? Muito mais medo. Porque assim, eu vejo os vídeos lá, assim... Não, mas lá não tem velocidade. Cheio. E aí as motinhas vão costurando, anda na calçada. 6 pessoas. A gente pode andar... Por exemplo, se todo mundo está andando nessa direção, eu posso vir tranquila nessa direção. Sem a direção oposta, sem nenhum problema. Mas aí não tem velocidade. Então, acontece muitos acidentes. Aliás, se você ver na última cidade que eu morei, é cheio, todos os carros têm batida. Eu vi um vídeo um dia mostrando, o rapaz estava passeando lá, ele mostrou, ele falou assim, aqui você não vê carro sem batida. Sem um ralado. Então é comum isso. Mas aqui tem velocidade e tem espaço. Então, quando acontece acidente de moto, é uma coisa mais feia, né? E então, antes de ir para o ministério, aqui no Brasil, você não andava de moto? Não. Mas... Eu dirigia carro, mas moto não. E a gente estava comentando até, tem um pessoal da igreja que te conhece, né? Já ali da época de mocidade. Sua família sempre foi da igreja, assim. Sempre. E da presbiteriana, no caso. Presbiteriana, da Diniz, foi sempre. A gente sempre foi de lá. A gente morava no interior, em Indiaporã. Eu nasci numa cidade chamada Indiaporã. E meus pais vieram para cá quando eu tinha 5 anos. Aí a gente veio para Diniz. Então, a gente veio para Diniz, já ficou lá. Depois, a gente mudou para São Paulo. Aí, não tinha, perto da minha casa em São Paulo... vou contar a minha história de quando eu fui batista. Nossa, eu fui batista. Falar para o conselho, agora eu não sou mais, né? O pessoal brinca, né? Fala assim, não, era prima, né? Agora eu voltei a ser irmã. Aí, como a igreja pertinho era batista, a gente ia na igreja batista. E foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que eu fiz meu compromisso com Jesus, foi lá que eu aprendi a cantar no coral, essas coisas. Em São Paulo? Em São Paulo. Era no Carandiru, perto do Carandiru, ali na Vila Paiva. Então, foi um tempo legal para a gente. Então, a gente foi da Diniz para sempre, né? E fora ali tem o seu irmão Gilberto, que é missionário também. Era. Né? Então, o Gilberto também ele era diácono. Aí Deus chamou ele para o ministério e tal. E foi muito legal para a gente, mas era uma surpresa, assim. E depois eu fui no acampamento, contar minha história, meu chamado, né? Aí eu fui no acampamento, nessa época mesmo, ele já estava no seminário da mocidade. Na igreja batista ou já tinha voltado para cá? Já tinha voltado. Eu fiquei só 4 anos, tinha voltado. Aí a gente teve esse acampamento, eu tinha acho que uns 19 anos. O pessoal da OM, Operação Mobilização. Eles vieram aqui, fizeram um acampamento. Não sei se o Fábio foi, acho que o Fábio era mais novinho. Né? Aí eles mostraram sobre a Índia, falaram como era a Índia, que existia... Mas você já estava no seminário, no caso? Ou não, o Gilberto no seminário. O Gilberto estava no seminário. O Gilberto no seminário. Já estava preparando para o ministério, né? E eu sem saber disso. Mas voltar de novo. Quando eu era batista, esse vai ser uma surpresa, um segredo que acho que poucas pessoas sabem.
Quando eu era batista, eu voltei para Rio Preto, como eu tinha aceitado Jesus, eu estava vindo na igreja batista. E aí eu fui batizar, eu rebatizei, como diz, né? Eu me batizei, eu fui para as águas. E aceitei Jesus e fui para as águas. Depois eu tinha um primo, Roberto, a Meire, a Fátima, o pessoal antigo conhece eles. Eles eram da mocidade. Aí eles ficaram insistindo para a gente, não, vocês têm que vir para a nossa igreja, voltar e tal. E a gente resolveu voltar. Então, eu era batista, mas aí voltei e reconverti, né? Na igreja Diniz. Na Diniz, Entendi. E aí ele chamou a gente. Aí eu estava naquela parte. Aí nesse acampamento falou sobre a Índia, que existiam milhares de pessoas que nunca tinham ouvido. Eu fiquei tão chocada. Falei, como uma pessoa nunca ouviu? Ela tem que ter oportunidade, se ela quer ou se não quer, mas pelo menos tem que ouvir. Eu fiquei super impressionada, impactada. E ele fez o apelo. Quem gostaria de ir para a Índia e tal. E eu sabia que eu era meio assim, hoje eu quero isso, eu não quero, mas eu falei, eu quero, porque não é possível. Se Deus quiser, eu vou, porque não é possível que uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus e eu aqui sabendo tanto, né? Já fui até batista. E ouviu de diversas formas, né? Assim, o evangelho. O evangelho E eu não vou fazer nada. E eu me dispus naquela época. Aí eu fiquei tranquila, fiquei com aquilo no coração. E aí depois deu a oportunidade para eu entendi que eu tinha realmente um chamado missionário, mas eu achava que não tinha capacidade. Eu acho que eu nem orava em voz alta direito, né? Mas sempre firme na igreja e tal. Trabalhava com uma igreja que a gente começou, trabalho com crianças, aí depois até virou uma igreja, depois desvirou, depois acabou a igreja, uma congregação que a gente tinha na Diniz. Mas eu tinha o coração missionário, eu queria que as pessoas ouvissem falar de Jesus. E eu fiquei esperando um tempo. Aí conheci a Missão Jocum, que eu me afiliei, e pedi permissão para a igreja, né, se eu podia ir. A igreja autorizou e eu fui. Mas eu estava lendo um livrinho das Basileias. Não sei se você conhece, as Irmãs Basileias. Acho que elas são protestantes, mas elas vivem pela fé. Então, elas moram em comunidades e tudo que elas fazem, se tem alguma coisa errada, elas dizem que oram para saber quem pecou, o que está acontecendo de errado, para consertar aquilo. E vivendo pela fé, dependendo de Deus. Eu falei, nossa, eu acho que eu gostaria de viver assim. Viver pela fé deve ser super emocionante, né? Mas por que eu falei isso? E porque também lá naquele culto ali, o apelo também, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque realmente Deus está ouvindo as nossas orações, né? E quando a gente faz ali, de repente, né, se coloca à disposição, Deus considera. Ele considerou mesmo. Aí eu falei, eu queria viver pela quanto tempo, assim, vamos pensar, lá do começo? São Paulo até a Índia. Até a Jocum, De São Paulo até a Jocum, eu não sei. Mas desse chamado até a Jocum, 8 anos. Até a Índia, né? Até a Índia. Do chamado até a Índia, 8 anos. Então, daí 3 anos eu fui para Jocum e daí 3 anos eu fui para Jocum. Aí a base da Jocum que você foi aonde? Foi lá Curitiba. Curitiba. A base novinha, começando. A gente era 11 alunos, tinha poucos obreiros, bem no centro da cidade, então era muito... Você já foi para essa base pensando na Índia? Já teve não, sabendo que ou só para se preparar? Me preparar para um dia Deus, se realmente Deus quisesse, porque eu achava assim que Deus, não sei se Deus ia querer me usar, mas eu estava disposta. Eu queria me preparar e se Deus quisesse, eu acho que eu duvidava assim de Deus usar uma pessoa como eu. Assim, essa pessoa, como que na Índia fala um monte de línguas, eu não sei falar nem português direito, como é que Deus vai usar capacitar uma pessoa desse jeito, né? Então a gente tinha muita dúvida nesse sentido de como que eu vou, né, realmente levar as pessoas? Como que isso vai acontecer, né? Mas eu tinha uma coisa que acontecia em Curitiba, sempre que eu olhava para um avião, e passava sempre avião lá em cima da nossa base, baixo, assim, a gente ouvia o barulho. Eu falava, um dia eu vou para a Índia. Um dia eu vou para a Índia. Então, todo mundo lá sabia que um dia eu queria ir para a Índia, né? A expectativa era essa. Era, um dia ir para a Índia. E depois terminou o preparo ali foram 5 anos de Jocum, muito evangelismo, né? E nesse evangelismo a gente fazia aqueles dramas da Jocum de pantomima, né? Não sei se você lembra, de mímica e tal. Sim.
Era muito... Eu gostava demais. Evangelismo era o que eu gostava. Então, de estar na rua, de ir em escolas. Eles têm muito esses impactos evangelísticos, né? De ir em lugares assim que tá cheio de pessoas e fazer. Tem tudo a ver, né? Com a Índia. Chegar num lugar que tá cheio de gente. Ali na Índia, eu acho que todo lugar tá cheio de gente. Todo lugar tem muita gente. Aí eu gostei muito disso. Então, a gente fazia as nossas viagens, que eu fazia parte dessa equipe de evangelismo. Ia para o Mato Grosso, ia para o interior, para vários lugares, mas no Brasil. Aí, uma vez a gente eu fui até para os Estados Unidos. Nós fizemos uma escola, eu fiz uma escola de evangelismo internacional, para evangelizar povos de outros lugares, né? E a gente foi para os Estados Unidos. Só que era uma equipe de 13 pessoas, só 4 conseguiram visto. Aí eu fui uma dessas pessoas que conseguiu visto. Aí a gente foi, só que a gente não falava nada de inglês. Então a gente aprendeu uma frase: onde tem pessoas brasileiros ou portugueses por aqui? Aí a pessoa falava. Ela respondia, mas se ela falasse assim, vai reto, vira à esquerda, vira à direita, a gente não ia entender. Aí já, obrigada, thank you, né? E procurava. Então a gente fez evangelismo assim, com povos hispanos, com brasileiros, com portugueses, de porta em porta, nos Estados Unidos. Imagina, né? Que cidade que... Era em Long Island, como chama? Em Nova York, mas aquele lugar cheio de brasileiros. Boston, Chicago. Não. Flórida aqui, Miami. A gente foi em Flórida também, na Flórida também, em Miami. Só que lá só tinha latino, né? Só povo hispano. A gente fez evangelismo na praça. E a gente falava mal espanhol, mas a gente se virava, né? O importante era comunicar Jesus. A gente queria falar de Jesus. E foi muito, muito legal, muito legal. Foi um período longo lá? Não, foi 1 mês e meio. Foi até 1 mês e meio, uma boa... Então, a gente teve essa experiência de sair do país. E mesmo que era um povo parecido com o nosso, mas era em outro lugar, outra dinâmica. E a nossa líder, ela era uma mulher... A gente tinha que trabalhar. Não eram essas pessoas. Não, a gente tem que trabalhar. E orar, vamos orar. Vamos perguntar para Deus o que Ele quer de nós hoje. A gente então ficava orando e depois perguntava para Deus e o que a gente entendia, a gente fazia. Então, era muito bom, muito bom. Foi maravilhoso aquele tempo. Aí, terminando, encerrando esse processo de preparo, como é que foi para finalmente chegar a oportunidade de ir para a Índia? Assim? Então, eu queria ir para a Índia, estava no meu coração, mas eu nunca tinha tido uma palavra escrita. Eu falei assim, não, Deus fala com a gente no coração, eu sei, mas eu quero que Deus fale comigo na palavra escrita. Né? Então, fui orar, orei. A gente recebeu um panfleto de uma equipe que ia ir para a Índia abrir uma base. Então, nossa, e no lugar onde falava português, tinha falado português. Isso chegou às suas mãos lá no preparo ainda, lá no na preparo, Jocum, lá na base. Lá em Curitiba. Aí eu falei, nossa, que legal, hein? Será que é o tempo de Deus para mim? Né? Aí fui perguntar, mas se for Deus, eu quero que o senhor fale comigo na tua palavra, eu preciso de uma palavra, não quero só ir com a emoção, né? Aí orei segunda-feira, nada, né? No tempo meu de devocional, nada. Falei, Jesus, fala no meu coração, nada. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira já estava ansiosa. Falei, tudo bem, não precisa falar sobre Índia, Jesus, fala qualquer coisa que o senhor quiser falar, sobre minha vida, sobre... Por favor. Aí eu estava orando, pergunta, fala no meu coração, Senhor, e orando, assim. A gente faz sempre aquele... A gente aprende assim uma maneira de orar na Jocum, que primeiro a gente pergunta para Deus se tem alguma coisa errada comigo. A gente faz isso na igreja também, né? Confissão. A confissão, né? Fala no meu coração. E a gente fica esperando para Deus lembrar a gente do pecado, a gente pede perdão, aí fala, então agora fala comigo. Aí a gente fica esperando. Eu fiquei lá, aí veio na minha mente Tiago 2. Tiago 2. Vamos ver Tiago 2. Aí no versículo 5. Abre aí, por favor. Aí diz assim, não escolheu Deus os pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele preparou? Aí eu falei, Jesus, o Senhor escolheu os pobres para serem ricos na fé. Que pobres são esses que o Senhor está falando, né? Pensando nos pobres do Brasil, os mendigos, né? Deve ser esses pobres. Aí no meu coração eu senti, os pobres da Índia. É isso mesmo. Ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Aí eu falei, nossa, deve ser os pobres do Brasil. Ele falou no meu coração, assim, que eu senti na hora. São os pobres da Índia. Eu estava em pé, porque o lugar onde eu tinha meditado, eu ficava meditando, era
Acho que era um corredor um pouquinho maior que essa mesa. Então, a gente ficava andando para lá e para cá. Eu tive que sentar, porque foi um entendimento tão forte de que aquilo era a vontade de Deus, que eu falei, nossa, eu vou para a Índia. É verdade, agora chegou a vez de eu ir para a Índia, eu vou para a Índia. Então, era uma mistura de alegria com expectativa. Foi maravilhoso. Aí eu fui falar com os meus líderes, eu quero ir para a Índia, eu quero nesse panfleto, e Deus falou comigo e tal. Falei, não, a gente te libera, a gente te conhece e tal. Aí foi aquela história missionária de precisar de dinheiro, aquele negócio que acho que levantar finanças e tudo, que também é uma história longa. E a igreja, no caso, a Diniz estava junto nesse... Não estava. Nesse processo já era... Ela não estava ainda. Ela abriu, assim, no caso, para você estar indo, como uma indicação, mas depois você caminhou para levantar os recursos e tudo. A Diniz, ela me apoiava espiritualmente, eles oravam por mim e tal, mas não me ajudava financeiramente. Aliás, só veio começar, aliás, fielmente, né? Depois dos 2 anos e meio, quando eu voltei pela primeira vez do Brasil. Porque eu fui sem sustento. Então, a gente tinha a gente tinha que pagar $200 na nossa base, porque a gente tinha o plano de fazer uma base. Então, a gente tinha que arrecadar dinheiro entre a nossa turma, né, para montar alguma coisa. Então, era a maneira. E eu tinha $100 de sustento. E, às vezes, nem vinha. Então, o dinheiro que vinha, eu tirava o meu dízimo e dava para eles. Né, que eu sempre... Aliás, o meu irmão Gilberto que me ensinou a dizimar, né? Ele começou a dizimar e falou assim, não, Deus é fiel mesmo e tal. Aí me incentivou. O Gilberto é um pastor que a gente espera um dia, se Deus permitir, ter a oportunidade de ter também aqui no nosso podcast. Ele foi pastor, né, inclusive, da nossa igreja, da Presbiteriana São José do Rio Preto, durante um período. E ele teve um papel, assim, também nessa... como é que foi lidar ou contar, né? Falar assim, não, agora eu não só estou na missão ali na Jocum, na base em Curitiba, mas agora eu estou indo lá para a Índia. Como é que foi? Foi bem aceito? Com ele? Com ele e com a família. Com ele foi maravilhoso. Ele, não, eu te apoio. Ele já me apoiava bastante nisso, quando eu comecei a falar sobre missão. Aliás, quando eu comecei a ouvir sobre... Depois da Índia, eu fiz uma viagem missionária com a OM para o Paraguai. Então, a gente foi no Paraguai também, fez evangelismo de porta em porta. Foi muito legal. Foi uma primeira experiência que eu tive, antes da Índia, né? Antes dos Estados Unidos e da Índia também. Então, ele me apoiou demais. Só que a minha mãe não queria. Minha mãe, não, você quer ir embora de casa, né? Você não quer ficar perto de nós, blá, blá, blá. Aí eu falei, tudo bem, deixa eu perguntar para o meu pai. Aí eu falei, pai, o que o senhor acha? Ele falou assim, olha, eu não quero que quando você ficar velha, você falar assim, olha, não fui feliz, não fiz o que eu quis por causa do meu pai. Então, você tem a minha bênção. Eu falei, pai, fala que sim, mãe fala que não, a gente tem que obedecer o pai. Então, eu fui. Mas a minha mãe, porque ela tinha preocupação. Sim, com certeza. E naquela época não tinha internet. Né? Então, era difícil a comunicação. Eu ligava para ela, cada 2 meses. E pagava um absurdo, né? Falava, oi, mãe, tudo bom? Tudo. Ah, tá tudo bom? Tá, tchau. Porque era caro e eu não tinha sustento. Então, voltando a falar sobre a Diniz, aí quando eu voltei nessa primeira viagem que eu fiz para o Brasil, aí eu falei com o pastor Ciência, né? Falei, olha, é muito difícil ficar lá dessa maneira. Eu não tenho dinheiro nem papel higiênico. Também tem uma história de papel higiênico aí. Fica muito difícil, eu gostaria que vocês me ajudassem. Ele, sim, vamos ajudar. E começou a ajudar. Então, foi a minha primeira igreja aqui. A primeira parceria foi a Igreja de Diniz. Foi. E aí, você falou desses perrengues aí, o primeiro deles, chegando lá, como é que foi? Chegando lá foi tão emocionante, né? Que você chega no aeroporto... no lugar, né? Bombay, na cidade, uma das maiores cidades, cidade principal que não é a capital. Como que chama? Bombay, Mumbai. Cada ano eles mudam de nome. Eles têm um negócio... eles têm um negócio... Bombaim já... Bombaim também já chamou. Eu acho que Bombaim era português, né? Aí era Bombay, Mumbaim. Mas eles mudam de nome a cidade. Tem uma cidade no interior que chamava Madras. Agora chama Chennai. Nada a ver com Madras e Chennai. Mas eu não sei porquê, mas eles têm uns negócios desses de mudar o nome das cidades. Aí eu cheguei no avião assim,
toda animada, assim. Nossa, realmente cheguei, assim. Eu queria chorar, mas não conseguia, né? Mas foi uma equipe? Fomos uma equipe, 13 pessoas. 13? Aí, 13. Aí eu senti, primeira coisa, o cheiro naftalina. Naftalina? É, naftalina. Porque tem muita barata, tem muito inseto. Então, o aeroporto, o banheiro... Tudo para... para evitar. E o banheiro, ele é... O vaso é no chão. Aqueles que é no chão que você coloca o pé. Que você tem que agachar, né? Sei. Então Mirar lá e... Então, era aquele cheiro forte. Falei, nossa, mas pelo menos não tem cheiro... E cheiro de incenso também, porque muito incenso, né? Muita adoração aconteceram ao mesmo tempo. E eu fiquei toda empolgada, assim. Aí a gente viajou... a gente ficou num hotel a primeira noite, mas a gente chegou de madrugada. Mas já havia milhares de pessoas na rua, dormindo na rua. Mas não é porque não tinha casa, é que a casa era tipo uma cabaninha assim, mas por causa do calor, eles dormiam na rua, em frente da casa. E eu fiquei, nossa, pensando, mas a gente não sabia o que era, a gente pensava que era gente pobre. Era gente pobre, mas não era mendigo. Eram pessoas que estavam apenas só dormindo lá de fora, que às vezes ele acontece assim, com pessoas mais pobres de dormir lá de fora, porque é mais teve fresco. Uma onda de calor aí que eu quase fiz isso. Fui dormir na frente de casa, lá, que estava quente. Então, aí foi muito, muito interessante. Aí a gente foi para essa cidade que eu fiquei 24 anos, muito gostoso, um lugar... Que cidade que... Era em Goa, no estado que chama Goa. E era, nossa, eu gostava muito de lá. Eu acho que a primeira vez, não sei se foi a primeira vez que você veio, mas a vez que eu lembro de você vir na igreja, você estava em Goa. E aí eu fui pesquisar, tal, falei assim, olha, é um lugar... lugar gostoso. É bonito, pelo menos, né? Gostoso, não sei, mas que é litoral, assim, não é? É litoral, E a água faz a parte do mar Arábico. Então, é uma água quente, não é água fria igual a daqui. Então, você vai em outubro, novembro, dezembro, a água tá clarinha, tá? Não é azul igual daqui, mas está clarinha. E é um lugar muito gostoso. Um povo diferente também, um povo mais moderno. Você vê coisas diferentes da Índia. As mulheres, porque tem muita influência católica, porque foi colônia portuguesa. Então, você vê mulher de cabelo curto, mulher de saia, coisas que não é comum ver nas outras partes da Índia, né? E ali fala português bastante? Falava português antigamente. Então, se você encontrasse pessoas de 60, 70, que tinha sido católico ou que era católico, falavam português. Mas os hindus não falavam. Uma dúvida que eu tenho assim, sobre a Índia lá são o pessoal que tem as castas, né? Eles são divididos assim por castas, né? E isso é cultural ou é religioso? Eles têm alguma religião que preza sobre as castas? Então, a religião principal da Índia é o hinduísmo. Então, todo mundo que faz parte dessa religião segue esse sistema de casta. Entendi. Né? Então, é religioso Mesmo, cultural. mas mesmo se você é muçulmano, você for muçulmano, você um dia foi... Você veio de uma casta, de uma veio família. De uma casta. Então, o seu nome já fala. Aliás, se você é muçulmano, já é tipo uma casta. Seu sobrenome já fala que você é. Então, você vê Sheikh, nem precisa saber que Sheikh é um sobrenome muçulmano. Né? Agora, você vê outro sobrenome, vamos ver, Kumar, Ravi Kumar, um nome que seja assim, mas você sabe que a pessoa é hindu. Então, eu não sei, mas tem sobrenomes que você sabe, por exemplo, Lamani. Lamani é o nome de uma casta. E se você, às vezes, você carrega o nome da casta. Então, você chama João Lamani. João Lamani. Então, você sabe que o Lamani é dessa casta. E o Lamani é uma casta tipo de cigano. Então, as mulheres elas usam os negócios assim de prata no cabelo, porque é uma maneira de guardar o dinheiro. Se precisar de dinheiro, retira daqueles pedaços de prata. Olha. E vende. É uma diversidade muito grande, né? E dentro de uma casta... Dentro do hinduísmo. Tem várias castas, né? Então, aliás, falando sobre casta, tinha uma menina que era cristã e tinha uma outra amiga dela, desde criança, chama Rema. Ela não entrava de jeito nenhum na casa da menina que era cristã, porque ela era de casta baixa. Então, ela se considerava Rosmani, o nome da casta dela. Inferior. Rosmani. Inferior. E a menina cristã, convidava ela não sentia limpa ou à vontade para isso. Então, tem esse negócio também. Isso é muito forte, parece, né? A gente vê documentário, filme, assim, que aqueles que são da casta baixa, eles ficam lá e, de
de certa forma, até assim, bem conformados com aquilo e fica ali. E nasceu, você não muda de casta, você nasceu naquela casta, naquela casa, você é daquela casta Então, para mas sempre. No pensa entendimento comigo. deles, eu acho que só na outra encarnação que aí pode melhorar de Então, se casta, eu né? estou nesse sofrimento, é porque isso vai me ajudar a melhorar na próxima vida. Então, eu não quero melhorar. Eu quero deixar. Tem algumas pessoas que querem continuar o que é, para que na próxima vida tenha uma chance de nascer uma coisa melhor, uma caça melhor. Pai amado. Então, E tem gente que não. essa... Mas a nossa luta, quando a gente ensinava, a gente tinha uma escolinha lá, é falar que não, que a gente tem que melhorar, que a gente precisa estar sempre progredindo na vida, que a gente tem sonhos. Às vezes eu perguntava para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Aqui no Brasil, qualquer criança vai falar na hora. Eu quero ser piloto, eu quero ser lixeiro, né? Tem os crianças que querem ser lixeiro no Brasil. Aqui, mas era criança já Meu sobrinho, você adolescente. falou de lixeiro, meu sobrinho. E aí ele ficava bravo. Não era lixeiro, é coletor. Coletor de resíduos. E ele era pequenininho. E você acredita que foi feito o aniversário dele? E meu irmão entrou em contato lá com o pessoal da empresa e fizeram o aniversário dele. O caminhão Temático. veio. O caminhão da empresa veio com a foto dele na festinha. Que gracinha. Fizeram uma festinha para ele e ele, né, ficou registrado aí. Pô, Né? eu acho que isso aí é vocação, né? Às vezes ele pode ser um serviço. o melhor coletor ali de resíduos que tem. E ele pode ser o chefe dos coletores. E outra, pode, né? no contexto que a gente vive, essa importância que hoje a gente tem, né, da questão da reciclagem, da reutilização, muitos países mais desenvolvidos, eles olham com isso aí como um nicho, assim, né? Então meu irmão ficava meio pé atrás e falei assim, não, rapaz, é criança, mas tem uma gama aí para desenvolvimento dentro disso. E de repente é isso mesmo, é uma vocação, pode ser uma né? pessoa que eu acho que lixeiro a pessoa tem que ter o dom de serviço, né? E é um dom que a Bíblia aprecia, não é? Exatamente, é valorizado. É para poucas né? pessoas. E assim, acho que todo serviço, se a pessoa é médico ou ele é coletor, tem essa necessidade no mundo. Se você é o melhor coletor, é isso que tem que fazer. O melhor de cada serviço que for fazer. É verdade. Cara, eu gostei desse menino, hein? Quero conhecê-lo. Vai conhecer. Então, E qual o maior desafio, então, ali, Helena? Quando você chegou, você falou a questão desse impacto, né? De levar para as crianças pensamento de desenvolvimento, mas isso era algo simples ou não era ainda o maior desafio? Qual que era? Não, primeiro, quando a gente chega, o que impacta a gente mais é o que a gente vê. Então, a gente via homens na praia vestidos como você, de roupa de manga comprida, roupa social e calça social. As mulheres de roupa com manga como a minha, né? Que eu ainda não me... Eu ainda estou no processo de tirar a Índia um pouquinho de mim. Mas era roupa sempre assim, comprida e tal. Eu queria entender, mas, gente, está 35 graus e as pessoas vestidas dessa forma. Mas é que... Depois entendi que, realmente, a blusa, a roupa protege a pessoa. Então, você quer entender primeiro esse fato cultural de roupa, de vestir, depois de pensamento sobre a casta. Mas, gente, será que não vê que isso é uma coisa que não tem lógica? Aí você prega para eles. Aí você fala sobre Jesus. Agora, quem tem 33 milhões de deuses, um Deus a mais, né? Então, é difícil essa parte de que todo mundo acredita de uma forma na cultura. É igual você vai na igreja presbiteriana e vai falar sobre o batismo de água. De imersão, né? Não vai ter lógica. A pessoa não vai, que cresceu naquela doutrina, não vai mudar. Então, também a gente tinha que entender isso, que são milhares de anos vivendo sobre esse sistema de acreditar nesses deuses. Como que, de repente, você vem contando uma novidade e a pessoa vai assim mudar? É muito difícil. E às vezes podia acontecer também, assim, tem 1000 e tantos deuses. Aí se apresenta o Deus verdadeiro, o Deus único, eles falam assim, não, eu até entendo, mas... Tá bom, que bom. Respeito. Não, mas eles até aceitam Jesus. É isso mesmo. E às vezes, só que o difícil para eles é largar dos outros. Então você vai na casinha das pessoas. Tem os altares. Tem os altares, tem várias fotos. Tem numa casa que eu contei, tinha 18 fotinhos. E tinha Jesus. Aí eles ficam, né? Olha aqui, vem cá, tem Jesus aqui no meu altar. Fica feliz, porque sabe que a gente é cristão. Olha aqui, Jesus também está aqui, né? Nossa, Helena, você fez eu pensar num negócio aqui. E assim, né? É algo até que impacta, assim, da gente falar isso, mas,
por exemplo, eles têm lá esses vários deuses e aí faz esse apontamento, mas Jesus está aqui. E às vezes a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que professam Jesus, mas que no coração também tem vários deuses ali, né? E não realmente tem o Senhor Jesus como o único Senhor da vida delas, né? E então, quer dizer, é lógico, não estou comparando as realidades, mas acaba que são desafios também que, de forma talvez não tão aparente, mas que acontece, né, infelizmente, no nosso contexto. Mas lá é bem claro. Então, quer dizer, o pessoal tem lá... Tem. Então, fala assim, mas, por exemplo, quando a gente ensina os mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? É difícil, porque como tem... o meu pai, na minha casa, ensinava para as crianças, ensinava os 10 mandamentos, né? Então, o primeiro Deus, a gente ensinava assim, não ídolos. Porque era o mais fácil, não ídolos. Então, não ídolos, mas não ídolos aqui na escola, não ídolos na minha vida, mas em casa. Tem um monte de ídolo. Como que eu vou chegar e falar para minha mãe e para o meu pai que tem esses ídolos, né? Então, eu tinha conversado com um menino, falando com ele. A gente falava sempre, porque você tem que repetir, como a Bíblia diz, inculcar. Então, o Ravi, ele tinha... Você trabalhava com criança, então, ali no começo? Eu trabalhava com crianças de 5... Não, antes eu comecei com crianças maiores, de 8 até 15 anos. Depois eu trabalhei numa pré-escola de 3 a 5 anos. E era uma escola? Era escola, secular? eu abri a escola. Abriu eu abri a escola mesmo. Eu fiz um curso para abrir a escola e abri a escolinha lá. Mas antes dessa escolinha, os meus primeiros alunos, que agora já sou avó, né, deles. E esse Ravi, falando com ele sempre sobre isso, e ele falou assim... eu falei, quem de vocês aqui vai querer não adorar mais os deuses, né? E ele levantou a mão. Eu falei assim, mas você vai chegar em casa e os meninos tinham que fazer o puja, que é a adoração. Nesse caso, ele arrumava as coisas e ele ia na frente do Deus com flores, com comidinha, alguma coisa, e fazia assim. Eu falei assim, mas e agora, como é que você não vai fazer? Que seu pai... não vai brigar com você? Ele falou assim, tudo bem, porque quando a gente apanha, dói na hora, mas depois não dói mais. Aí eu falei, nossa, eu fiquei impactada com isso, né? Vai doer, meu pai vai bater na hora. Depois não vai doer mais. E o Ravi, hoje, eu de vez em quando eu falo com ele. Ele casou, a mulher dele estava indo numa igreja. Então, é legal, assim, de ver que a pessoa ficou assim... Aquela palavra plantada ali, ela... ficou lá no fundinho, como diz, no fundo da cabeça, né? Não sei em português, mas em inglês fala lá no fundo da cabeça. E casou com uma menina e ela estava indo na igreja e eles estavam indo na igreja. Então, a gente fica feliz por isso. Mas entender que é difícil é a primeira coisa. E o pessoal vai... eu fui na Índia, milhares... Um pastor, né? Milhares de pessoas aceitaram Jesus. Claro que aceita. Porque se você aceita já 33 milhões... Aceitar mais um... Né? Às vezes até na igreja, os crentes da igreja vai e aceitam Jesus todo domingo. Até entender que realmente é uma vez, é um compromisso de uma vez que a gente faz. É só uma vez que a gente faz, né? Para eles é bem confuso até isso realmente sair lá do fundinho da cabeça para estar só o Espírito Santo mesmo, né? Agindo e fazendo essa obra. E tudo que a gente vê muito ali da Índia é esse aspecto assim de opressão mesmo, né? De uma vida sofrida, dentro de sofrimento. Até assim, é algo muito... às vezes a gente vê pessoas numa situação muito boa e, de repente, aquela grande maioria, uma multidão, todo mundo vivendo assim uma situação bem difícil. E aí a questão também, até, às vezes, que me impacta é a higiene, assim, né? Assim, os vídeos que a gente vê, assim, pessoal cozinhando, pegando a água a comida. E tal. E aí vai um monte de gente e prepara. Esses dias eu vi um vídeo, eu mandei a minha esposa, a Gabi, gosta de cappuccino. E aí o vídeo era tipo um meme, assim, mostrando o preparo chai, do cappuccino, né? Lá. E o cara pegava lá um negócio, e aí a rapa que ia formando e virava aquilo ali, aquela panela com coisa grossa ali que... Eu vi um outro cara falou, eu gosto...
Para quem gosta de pãozinho fritinho bem temperadinho, um biscoito bem temperadinho, aí o cara não tinha um braço. E aí ele pegava assim, amassava aqui com essa parte aqui, né, na mão, aí ele pegava e... Acho que eu vi isso aí também. Batia aqui eu na não sei se axila. às vezes é um exagero ou se é comum. Não, eu não assim. sei, a gente não vê. Mas é comum. O negócio da higiene mesmo é diferente. Muito diferente. Eu lembro que em Goa a gente podia comer carne, porque foi um estado, é o único lugar que era permitido comer carne. Então, de vez em quando se comprava. Mas era um toco, né, que fala? Um tronco, assim. Um tronco de árvore, um pedaço, e o cara cortava a carne em cima do tronco. Só que aquilo nunca era lavado. Então, quando você ia no mercado, nesse açougue, e via as paredes sujas de sangue, assim, você realmente pensava que talvez a melhor coisa era ser vegetariano, né? Porque a higiene é difícil. Mas aí você acostuma. Quando a gente comprava pão, eles enrolavam no jornal. Então, mas isso até no Brasil, até umas décadas atrás, acho que fazia isso também. Parece que eu me lembro vagamente. E que a gente come com a mão direita, né? Porque eles têm esse costume. Então, para mim, eu não vejo muito, né? Porque não foi isso impactante para você ali, essa questão não... Não, mas a limpeza, sim, né? A questão de limpeza. A gente fazia evangelismo, discipulado na casa de uma mulher, e era uma casa enorme, era uma casa portuguesa enorme. Você pensa assim, esse pessoal é rico, porque a casa era enorme, o povo era rico mesmo. Mas você vê a bagunça e a sujeira dentro, você não conseguia entender. E é muito cultural isso. É isso, cultural, né? É cultural e acaba sendo um aspecto espiritual também, porque a pessoa ela já tem toda, vamos pensar assim, a dinâmica, a orientação dela religiosa, de adoração é bagunçada, vários deuses, então ela não, é tudo algo muito caótico, talvez. Isso reflete na vida, né? Tem um versículo que fala assim, que você fica parecido com Deus que adora. Tem muita gente com cara de rato. Nossa, tem umas crianças assim, que aquela carinha Cara de rato. Eu acho, eu observei isso. Muito aquela carinha assim, sabe? Sabe aquele ratinho que tem num filminho? Little Stick lá? Não, um outro. Um que é cozinheiro. Acho que esse eu não... um ratinho cozinheiro. Mas aquela carinha pontudinha assim, é muita gente com aquela cara. E os templos, tem os templos de rato, né? Então, tem o templo de rato, que eles têm um prato que chama tali, que significa prato pequeno, mas é cheio de pratinho assim, que o sacerdote senta no chão, come, e os ratinhos vêm e comem junto com ele. Os mais... tem aqueles que são mais frequentados, assim, igual o Templo do Rato, que eu já vi alguma coisa na televisão, sim. já vi o do macaco também. Tem. E acho que eu vi, assim... Tem de cobra também, tem templo de cobra. Só que a cobra não fica solta. Eu nunca fui, mas já ouvi falar que tem templo de tudo, né? Tem. Aí, esse... Quer um café? Sim, cafezinho. Esse sem templo, açúcar, se tiver. Sem açúcar, por favor. Sem açúcar. Sem. Esse tempo lá em Goa, a gente pode dizer que foi mais tranquilo, porque depois você saiu. Você ficou em Goa mais quantos anos? 24. 24 anos? 24 anos. Muito tempo, né? E, na verdade, foi tranquilo, mas teve uma ocasião que eles entraram, apedrejaram a nossa casa. Então, foi o único lugar que a gente sofreu esse tipo de perseguição. A gente pensa assim que... Porque nós somos a minoria, cristãos. Cristão, quando a gente fala cristão, significa crente, católico, né? Qualquer um da nossa linhagem que acredita em Jesus como o único Deus, pelo menos. E a gente comprou uma propriedade do lado de uma igreja católica. E o que dividia a gente era um muro pequeno. E aquela vila era de católicos. Então, a gente não vai fazer evangelismo quando a gente chega. A gente tem que conhecer o povo primeiro, né? Então, mas a primeira coisa que os católicos perguntavam era: o que você é? Porque sabia que a maioria era estrangeiro, tinha gente que era indiano, mas o que você é? E ver pela roupa o que a gente é, né? Que a gente não é hindu, não carrega nada na testa. Nós somos cristãos. Católico? Não, nós somos protestantes. Aí as pessoas não querem falar com a gente, já ignoravam a gente. E eles falaram que não queriam a gente na comunidade deles. Aí a gente, nossa, como é que vai fazer? Mas
A gente comprou. A perseguição foi... Foi dos católicos. Dos católicos. Dos católicos. Os hindus nunca fizeram nada com a gente. Ô, Robson, eu vou ter que adiantar, porque numa caneca ela tá tomando suco, no copo ela tá tomando água, e aqui a gente vai ter que dar o café para ela, que ela pediu um café. Então, isso aqui é uma lembrança do nosso podcast. Vai tomar café na sua caneca, dá uma olhada, ver se a senhora gosta. Olha aí. Nossa, parece comigo até essa roupa, né? É. Vocês tiraram agora, obrigada. Tiramos agora, tá bom? É uma lembrança do nosso podcast. O café vai ficar mais saboroso, né? Fica. Normalmente a gente dá no final, né? Mas aproveitou o gancho, né? Vamos aproveitar o gancho para colocar já o cafezinho. Tá, obrigada. E aí, então a perseguição foi dos católicos, foram dos católicos. Aí um dia eles falando para a gente ir, a gente tinha comprado a propriedade, não podia abandonar ali. Abandonar né? E fazer assim, né? E aí um dia depois da missa, então a gente, como o muro era baixo, a gente sentava aqui no nosso alpendre e via o pessoal indo da missa, indo para lá, geralmente do lado de lá, e pouca gente morava do lado de cá. Só que todo mundo veio para cá. E a gente entendeu. Uma coisa estranha, né? Isso vai acontecer. E a nossa casa tinha um jardim bem grande assim na frente, com pedras. O terreno é muito assim arenoso, tem muitas pedras, né? E eles chegaram já pegando pedra do nosso quintal. E umas bombinhas de querosene, assim, para jogar na nossa casa. E a gente estava todo mundo assim com crianças, né? Os nossos líderes tinham criança. Aí correndo e foram para trás, aí bateram em alguns. Depois, não, a gente não quer vocês aqui, blá, blá, blá e tal. Aí fomos na polícia, né? Denunciar, mas o cara era católico. Então, não fez nada. Então, o que a gente achou melhor... Porque os alunos que ficavam com a gente eram alunos, né? Então, como você vai, por exemplo, se mata alguém, se acontece alguma coisa com eles, a gente falou, olha, desculpa, a gente foi perseguido e a gente está aqui o cadáver do seu filho. Então, a gente achou melhor procurar um outro lugar para comprar. E então, a saída de Goa foi por conta dessa perseguição? Não. Desse lugar. A saída desse lugar. Aí a gente foi para outro lugar. Ah, entendi. E tinha um pessoal que era aluno, eles são um povo tribal, são do Nordeste. No Nordeste da Índia, eles são cristãos. Então, tem um lugar que, um estado, 80% da população é cristã. Então, cristã, mas não realmente convertidos, mas cristã, né? Uhum. E eles são meninos acostumados com guerrilha. E eles queriam... Revidar. Então, a gente tinha que segurar eles e tinha que... testemunhar ali, né? Testemunhar e sofrer o momento. É. Então, foi difícil. Mas eles ficaram... Não, a gente vai lá, hoje à noite a gente vai fazer... Não. Então, era difícil acalmar, porque está no sangue, está na cultura deles também de revidar. Esse é o desafio cristão, né? De fato, a gente dar outra face, demonstrar amor. É um aspecto do cristianismo que, muitas vezes, talvez seja ali o grande desafio, né? Na vida cristã. Mas a gente pensou que, por exemplo, nós somos a minoria, então os católicos iam ajudar a gente ia fazer parceria com eles. Parceria, assim, né? A gente ia ter mais amizade, pelo menos a gente compartilha um pedaço da fé, uma fé parecida. Mas teve acordo. Não teve acordo. E para sair, o que se deu ali? Por que precisou sair de Goa? Eu? Porque já fazia muito tempo que eu estava em Goa, eu já tinha trabalhado bastante, e eu achava que precisava de um desafio diferente. Porque, embora a Índia, Goa, fosse um lugar com poucos cristãos, mas tinha mais cristãos do que outros lugares onde eu fui por último. Então, onde eu fui por último, tinha muito mais necessidade. Então, eu estava passando um filminho sobre povos não alcançados, e eu falei, nossa, aí vi estatísticas, falei, nossa, Goa está nessa estatística, mas tem lugares muito... Sempre me impressiona, sabe? De pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aqui em Goa, pelo menos, tem alguns cristãos. Eles, se não fizerem o trabalho deles, mas pelo menos tem crente. Você já tinha deixado ali, de certa forma, um trabalho desenvolvendo, né? Eu já achei que fez minha parte. Agora eu preciso de um... Novo desafio. Um novo desafio, de lugar realmente onde não tem pessoas que ouviram falar do Evangelho. E aí foi para onde eu fui, para o último lugar que eu estive. Foi que ano? Foi, não sei, faz 24 anos. Não, peraí. 29 anos. Não, 2018.
Me lembrei. 2018, 2017, no final, eu terminei meu tempo em Goa. Goa. Mas também tinha parte da liderança da base, né? Então, eu fazia parte da liderança. A gente é liderança de 3, que a gente chama. Então, era 3 líderes. Então, eu tinha que deixar... não foi dolorido, porque eu entendi que era parte, mas... Que tinha sido um momento mesmo e era o chamado de Deus para uma outra... Para um novo desafio. Uma nova região ali. Só que em Goa não precisava falar hindi, não precisava falar nenhuma língua. A gente falava inglês, então era fácil. Ah, sim, muito fácil. Então, beleza, você já aprendeu uma língua, tá tudo bem. Tranquilo para mim falar inglês? Vamos conversar agora? Então, é facílimo. É fácil. Agora você vai aprender. Você muda para um lugar onde tudo está escrito, farmácia está escrito em inglês. Você não sabe. Não, em inglês? Em hindi. Aí vai tudo, hindi, tudo eu assim. acho que é mais difícil, né, Felipe? Eu falo um pouco, mas... Para mim, se tiver farmácia em inglês... Se tiver escrito em hindi, mas tiver aquela cruzinha, né? Você sabe que é farmácia. Eu acho que não. Eu acho que é bem... Aí foi o desafio, né? Mas eu pensei que eu ia dar muito bem, na verdade. Eu lembro, falando a questão da língua, eu lembrei de quando você teve... Não lembro, acho que não foi a primeira vez aqui no Brasil, mas foi, assim... Minha filha devia ter uns 3 aninhos, a Rebeca, que hoje está com 13, então faz 10 anos atrás. E aí eu lembro da gente participar ali do culto, né? Você falou a respeito da Índia, e eu acho que você deve ter falado também para as crianças. E eu lembro que a Rebeca ficou... E aí a gente foi levar você, acho que... Não lembro se foi na casa. Me deram uma carona. Deu uma carona. E no carro... A minha filha falou assim, eu quero conhecer essa Índia da senhora. Eu quero conhecer essa Índia. E eu peguei e falei assim... Você já... Não, o coração já dá aquela palpitada. Né? Tem que libera. Mas aí a gente depois falou assim, não, mas lá na Índia, filha, porque ela ficou comentando, falou assim, mas... Eu falei, não, é que... Ela acho que fez um pouco de confusão com relação dos índios, né? E aí... Não, filha, não, lá na Índia, é lá longe, é outro lugar. Você viu, hoje já tá uma moça, você fala isso pra ela. Não, eu não falei isso, não. Pode ser que Aí sim. eu vou falar pra ela, você falou, agora você tem que cumprir, né? Não, eu saí, agora preciso de gente para me substituir. Deixa que Deus fale, né? Mas aí essa nova região, que lugar que é mais no Varanasi, centro? No norte. No norte. Então, no norte tem muito menos cristãos. E é muito mais perseguido do que no sul. E aí é o hinduísmo também? Eu moro na cidade mais velha, mais antiga da Índia. Eles dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Eles dizem, né? Aonde que fica no mapa? Não, falo aquele monumento lá, o Taj Mahal? Taj Mahal fica em Angra. Angra ou Agra? Agra. Não sei se é Angra ou Agra. Agora eu tô... Mas Não é perto, não. Perto de Delhi. É no norte, mas no parte oeste. Tá. E ali aliás, é hinduísmo. Hinduísmo. Então, como essa cidade... mais antigo, né? É a cidade mais antiga. Se você olhar as fotos, assim, principalmente a parte... Porque passa o rio Ganges. Então, todas as cidades que passam o rio Ganges é a cidade sagrada. E essa é a cidade de Shiva. Shiva é o deus destruidor, faz parte da trindade hindu, né? Então, é um lugar, assim... Toda semana tem um festival. Toda semana mesmo. Aquele das cores lá... O Holi. O Holi é na Índia inteira. Só que nos lugares hindus, por exemplo, em Goa, a gente nunca vi comemorar assim, igual no norte, né? É muito mais. E é uma vez por ano? Esse das cores é uma vez por ano? E que época do ano que é isso? Não lembro. Porque tem o sistema lunar também. E tem vários, né? No lugar que você estava ali, vários festivais. Mas não festival assim, festival de aniversário de um deus, aniversário que esse deus conquistou a cidade, esse aniversário de outro deus. Então, é sempre coisas de Deus. Então, é sempre gente nova vindo na cidade. E você vê, tem uma época que as pessoas andam descalço. Imagina no calor lá. Lá, quando eu cheguei, fui a primeira vez, fez 46 graus. Então, você não aguenta de calor. Então, essa onda de calor que a gente teve aqui agora esses dias, isso aí
É uma onda de calor como na Índia, só que lá tem ventilador em tudo, né? Aqui não tem, por exemplo, aqui não tem ventilador. Mas Vou providenciar um ventilador também. Tá bom, para eu sentir mais em casa, né? Tá. Aí tem esses festivais. Aí, inclusive, num desses festivais, eu resolvi entregar a Bíblia. Agora, pensa, para entrar num templo, fazem filas quilométricas, né? Porque vão entrar nesse templo, vão oferecer o sacrifício, e eu resolvi fazer isso com uma menina. Falei, não, vamos tentar, né? A gente pegou umas Bíblias, tipo linguagem de hoje, não, o novo João, livro de João, linguagem de hoje, tudo em hindi. Aí fui com a moça, que fala hindi, aí a gente foi entregar. Então, você tem que... A polícia está ali, né? Porque a polícia tem que estar... Você tinha que dar para uma pessoa que a polícia não estivesse vendo e uma pessoa que você achasse que não ia rejeitar. Porque se ela rejeitar e reclamar com a polícia, eu poderia ir presa, porque é proibida a conversão na Índia, pela lei. É proibida a conversão. Proibida. A conversão é proibida. Então, se você... Aquele que é católico ali, no caso, lá onde você estava, ele tem que ficar católico. Porque ele nasceu, tem o sobrenome Fernandes. Aquele que é hindu, ele vai ser hindu, tem que ficar... tem que ficar o que ele é. E aí... a gente olhou, a gente tinha que ficar perguntando para Deus, qual que é essa pessoa que eu vou entregar, né? E, assim, às vezes pergunta para Deus, mas a gente se confunde, né? Então, você perguntava assim, a gente começava a conversar com uma pessoa, aí a gente descobriu que tinha muita mulher que tinha ido naquele festival porque não tinha filhos. E outras que vieram um ano passado, ou 2 anos atrás, pediram para Deus, né? Para aquele Deus, filho, e teve filho. Então, veio em agradecimento. Então, a gente encontrou umas pessoas assim. Aliás, eu fiz um contato com uma mulher, continuei conversando, tentando evangelizar ela por... mensagem, sim? Mensagem e tal. Então, a gente ficava nessa situação de entregar. Mas foi uma experiência, assim, sabe? Bem legal. Mas deu certo? Deu certo, ninguém falou nada, entregamos todas as Bíblias. Aí, as crianças que vêm, que a gente está entregando, criança quer, né? Eu falei, vamos mandar. Você sabe ler? Tá. Aí entregamos para um monte de criança. E é difícil achar conteúdo evangelístico em... Como é que é a língua mesmo? Hindi. Hindi. Não, a gente acha. E hindi é uma das, né? É a língua principal da Índia. É a língua principal. Mas é uma das 1.400 línguas. Mas o inglês também é bem... 1.400 línguas. O inglês é... Inglês, lá não, mas em Goa, sim. No sul, o povo é mais educado. Tem mais educação, né? Sim. Tem mais acesso à educação do que no norte. E quando você veio para cá, o ministério seu, lá em Goa era escola. E hindi também era... Não, era tudo inglês. Porque a educação no sul é mais inglês. Então, a escolinha era toda em inglês. Então, os pais queriam, porque é melhor que as crianças sejam educadas em inglês para ter melhor oportunidade de trabalho depois. Mas lá em... Varanasi? Varanasi. Qual foi o ministério ali? Foi também com escola? Não. Foi escola, evangelismo mesmo. Aí evangelismo, escola dominical, discipulado com mulheres. Mas não tinha igreja? Ou tem uma igreja? Não, a gente reunião nas casas. A gente ia nesse lugar, perto do rio, o nosso amigo, quando eu fui lá, já tinha um cara que fazia, não evangelismo, mas ele ia para brincar com as crianças. Né? Levava brinquedo, bola, aquele taco de cricket, para levar para as crianças. Aí eu fui com ele algumas vezes para conhecer. Eu falei, seria legal. Mas eu não quero brincar com criança. Eu quero que essas crianças aprendam sobre Jesus. Aí eu falei assim, nossa, vamos chamar essas crianças para uma área aberta. E ele é cristão ou não? Ele é cristão, Eu falei, eu não quero brincar com criança, eu quero... discipular elas. Discipular. Né? Aí eu chamei elas. Vamos domingo, a gente... Aí eu comecei. Só que é lugar aberto. Então, se passa um avião, distrai as crianças. Se uma pessoa passa na frente, distrai as crianças. Mas a gente ficou lá um tempão, assim, né? Começou a escola dominical e foi muito bom. Foi muito bom. Aí a gente queria um lugar fechado. Aí a gente estava evangelizando uma mulher que tinha um espaço no fundo da casa dela, talvez maior do que essa. E a gente começou a ir lá na casa dela. Aí ficamos também um tempo lá. E depois, agora, por último, antes de eu vir, a gente arrumou uma casa. Olha. Lá dentro mesmo, só que pequena. E aí as outras meninas estão... dando continuidade e o trabalho acontecendo... nessa casa é só para... só para a escola dominical, para o evangelismo. Praticamente uma igreja, né? Assim, igreja. É um começo ainda
pequeno, talvez, mas é isso, né? É a igreja. Para a gente, a plantação de igreja. Quanto tempo faz essa casa? Essa casa faz há um ano e meio, porque foi o tempo que eu fui embora. E aí a gente chega nesse momento, né? Assim, aí a realização, né? Dessa mudança, um novo desafio, e aí conquista a casa ali para poder fazer o trabalho. E assim, até você comentou que a gente tem essa aproximação que acabou a gente chegando por conta da enfermidade. Na nossa experiência, eu estava no seminário, terminando, né, no último ano do seminário, e no período de pandemia, todo mundo pensando, problema da pandemia, a preocupação que a gente teve e legítima com relação a tudo isso que estava acontecendo na pandemia, mas aí apareceu um carocinho lá no seio, né, da minha esposa. Vamos fazer o exame, mas assim, sem, né, imaginar, o foco sempre, né, pensando na questão da pandemia na época, e achou que fosse algo comum, mas aí veio o diagnóstico e, por fim, a gente, né, naquele turbilhão de situação ali, terminando o seminário, enfim, pandemia também, e a gente, pela graça de Deus, né, a gente teve ali o amparo da igreja, o amparo das orações e o sustento, né, do nosso Deus conduzindo para passar o grande deserto. E você estava lá, né, de certa forma, tinha acabado, então, dessa realização da casa? Assim? Era. Eu nem tinha visto a casa ainda, a gente já estava planejando. Eu não cheguei a ver a casa. Aliás, eu vi a casa, mas eu vi a casa quando morava outra pessoa. Quase igual Moisés, assim. Cheguei na porta, igual a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, ela estava indo pescar. E aconteceu um acidente, assim, beira do rio, na beira do rio, antes de chegar. Não foi na rodovia, foi naquelas ruazinhas, né? E a minha mãe faleceu nesse lugar. Você e o meu aqui pai na época? Não, estava na Índia. Já estava na 97. Índia. Aí meu pai diz assim, nossa, meu pai era muito engraçado. Ela morreu que nem Moisés, olhando a terra prometida e não podia entrar, porque ela ficava sonhando o ano inteiro para pescar. Minha mãe amava pescar. Moisés até hoje, né? Fala de pescaria, Moisés é o outro irmão, né? Eles gostam, né? Mas qual que a gente estava falando? Da casa. Chegou. Você não chegou a ver a casa. Não cheguei a ver a casa. Viu a casa, mas não entrou na casa. Mas dei palpite, Viu né? o monte, a terra, mas não. Aí, acho que foi em maio, ou antes de maio, abril, eu vi um vermelhão na minha mama. Aí quente, né? Quente, falei, mas será que isso não é parece uma picada, deve ser uma picada de alguma coisa e tal. E nada, e o negócio continuando. Eu sempre tive uma impressão assim que eu ia ter câncer de mama. Câncer, né? Não sei porquê, mas tinha impressão. Aí não falava, porque não podia sair da boca, né? A impressão que fique só. Aí eu fui no médico, fui em vários médicos, fiz uma punção com uma... Nossa, você vê o consultório da mulher, acho que era esse tamanhozinho aqui, uma velhinha com 80 e poucos anos. Ela fazendo punção comigo, sentada, assim, eu quase desmaiando. Falei, deixa eu deitar um pouquinho, porque eu acho que vou desmaiar. E o avental dela, assim, daquela cor. Avental branco, que dizia que era branco, aquilo não é branco para mim. Mas, não, tá tudo bem, segura na minha mão que vai estar tudo certo. É o que tinha ali, no caso de... Mas eu fui em outros médicos também, fui em vários médicos, e ninguém achou nada. Depois cheguei no Brasil, aí eu falei com o meu pastor, o Devanir, né? Pastor Devanir, a gente conversou por Você já vídeo. estava para vir? Não estava para vir, não era para mim, por causa disso. Falou que não deu nada. Aí eu falei, pastor Devanir, disse que não deu nada, mas eu não sei, não estou com paz no coração. O pastor falou, não, vem aqui, porque a gente vê direitinho. Fiz o primeiro exame, também não deu nada. Você tinha falado com o pastor Devanir lá da Índia. Lá da Índia. Você estava incomodada. Aí ele falou, não, vem para cá, você faz o exame e tal. E eu fiz, não deu nada. Aí depois de 46... Aí fui no médico, né? Ele falou assim, não tem nada aqui, mas se quiser a gente opera. Claro que eu vou operar por uma coisa que é menos de 1 centímetro, eu vou operar porque eu não quero ter câncer, eu não quero ter nada, né? Aí, nesse interim, ele cresceu absurdamente, ficou em 7 centímetros. Aí, só que tem que esperar o dia que a gente marca para o médico, né? Aí eu cheguei para ele, contei, aí ele falou, vamos fazer de novo o outro exame. Aí deu. Né? Só que isso... Aí eu vim em julho.
junho para o Brasil. Aí eu fiquei sabendo do resultado em dezembro, acho que 29 de dezembro. Demorou 6 meses. Eu falei, nossa, se tivesse operado quando eu estava pequenininho, né? Não tinha dado isso, mas Deus sabe todas as coisas, né? E foi isso. Então, agora fiz quimioterapia. Graças a Deus, passei bem o tempo todo. Claro, durante a quimioterapia a gente não fica tão bem, mas não fiquei ruim igual as pessoas. Algumas pessoas a gente ficam, imagina, né? Também, assim. Emagrecer. Eu falei assim, pelo menos eu vou emagrecer. Nem a quimioterapia tirou o apetite, me tirou o apetite. Também, quando eu não estava querendo comer, a minha irmã, come, Tetê, come. Eu tinha que comer. Aí foi, graças a Deus, foi bem. E agora acabou esse período. Tomo agora uma vacina cada 21 dias para esse tipo de câncer. E sexta-feira agora eu vou ter uma consulta para ver se vai ter que fazer radioterapia. Então, orando para que, por favor, Jesus, não, quimioterapia tudo bem, mas radioterapia não. Mas, claro, né, que for, a gente... Você acha que a radioterapia é mais difícil? Eu mais acho agressiva? Que eu acho que é mais... Ela queima, né? Então, eu estou com medo daquelas feridas que o pessoal fala que queima e tal. Então, assim, é lógico que cada caso é um caso, mas só... assim, para te tranquilizar, se caso for necessário, a gente vai ora para que não precise. Mas, pelo menos para minha esposa, a rádio não teve problema nenhum. Ela teve reação na quimioterapia, no final do tratamento, ela sentiu. Até essa reação que deu nela foi pior do que o próprio tratamento da quimioterapia, porque deu uma reação ali no pulmão, né, tipo uma intolerância que acabou sendo gerada e isso fez ela ficar mal, né, que não tinha nada a ver nem com o câncer né, e nem com a quimioterapia em si, mas o efeito da quimioterapia no organismo, né, o organismo reagiu e aí ela passou mal, ficou bem mal, assim, uns 15 dias. Aí, depois que passou esse tempo, ela precisou fazer a rádio. E a rádio foi tranquila. Eles Quantos ela fez? Eu não vou lembrar, mas é um número de sessões lá. Até ia ser um número menor. O médico falou, não, para garantir faz uma quantidade maior. Mas eles indicaram lá um produto de passar creme. Ela, marca nenhuma, não sentiu nada. Não teve nada de reação da rádio. Mas é isso, né? A gente vê a graça de Deus disponibilizando esses meios também, né? Que a gente crê que é bênção de Deus, né? De tratamento, enfim. E graças a Deus pela sua vida. A gente teve orando, né? Aí a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, ir lá, visitar. Foi muito enfim, bom. São desafios, né? Que a vida nos coloca para a gente nos aprofundar. Muitas coisas a gente não tem realmente, de fato, assim, uma resposta da razão, o porquê, mas a gente enxerga que Deus está ali conduzindo, né? Igual você mencionou na igreja, na palavra que você levou ali, falando a respeito dessa oportunidade que você está tendo de se aproximar, de estar no convívio aqui agora esse tempo. E a expectativa, então, é essa agora, de estar aqui no Brasil durante um tempo? Porque agora não tem jeito. Cada 3 meses eu tenho que fazer... A injeção, né? Não, o retorno, né? Para saber como está. Depois acompanhamento. Depois 6 meses, depois 1 ano. Então, não dá para ficar vindo para o Brasil e não dá para confiar. Assim, não confiar, mas não quero depender da medicina da Índia ou de outros países, né? Eu acho que já comecei aqui e estou entendendo realmente que é meu tempo de ficar aqui. Então, no começo, imagina, eu vou ficar 1 ano no Brasil, imagina, eu tenho que voltar para a Índia. Mas aquele negócio acabou. Então, parece que acabou esse negócio da Índia no meu coração. Mas eu quero ir, se Deus me der. Quero ir esse ano ainda, permitir, né? Ir na Índia para fechar essa parte. Para conhecer a casa. Para conhecer a casa, ver meus meninos. E eu lembro que você tinha compartilhado no começo, né? Embora, acho que foi um vídeo que você gravou, a gente transmitiu na igreja, falando, né, da situação, mas a sua preocupação era o trabalho lá, né, que estava naquele momento e ia ficar. E aí, realmente, a gente orou por isso. Eu lembro nos nossos encontros de oração, vamos orar pela situação lá na Índia. E realmente, era você que estava à frente nessa questão lá. E aí, como é que ficou? Então, era eu e uma menina que chama Rosandra. A gente morava junto. Então, eu saí e daí
quando eu saí, ela estava começando a conversar com o rapaz online. É um cara crente também, muito, muito legal. Um amigo. Um amigo que ela estava interessada nele. Começou e ia casar. Em 1 ano, ela resolveu casar com esse cara. Então, eu saindo, ela saindo, quem ia ficar? Então, porque a gente trabalha na Jocum, as duas. E as outras meninas que estavam lá, 3 meninas, elas eram de outras organizações. Então, não fazia parte do trabalho delas. Elas iam para ajudar, porque... Não sei por quê. Mas elas ajudavam a gente. Era parceria com a gente. Só que quando eu saí e a Rosângela ia sair, a gente queria uma pessoa ficar responsável por tudo que a gente fazia. Uhum. Só que a gente não achava, porque ninguém queria tomar conta, assim. Assumir aquela responsabilidade. Isso a mim. Mas elas resolveram, né? Então, eu fiquei preocupadíssima. E ela também, nossa, o trabalho que eu fiz, né? E ela fez há 4 anos e pouco, e aí agora vai acabar. A gente fica assim chateado, porque é uma planta que a gente vai plantando todo dia e, de repente, você vai embora, a planta morre. Uhum. Então, a gente ficou muito chateada com isso. Mas elas não queriam assumir. Aí, resolveram lá, teve um dia, depois de muita oração de vocês e de um monte de gente que eu pedi para orar, elas resolveram, tá bom, eu fico encarregada da escola dominical, eu fico encarregada do programa da sexta-feira, eu fico encarregada da oração com as crianças. Aí, então, dividiu, cada um tem uma responsabilidade e deu certo. E o trabalho está seguindo lá, seguindo, pela graça muito de bem, Deus. Continuamos. Mas cada um na sua responsabilidade. Então, Deus, ele... mostra a sua grandeza, a sua soberania, né? Para não parar o trabalho, né? E assim, tipo, não depender só de mim nem da Rosângela. Uhum. Então, fiquei feliz por elas assumirem, né? Mesmo não sendo da missão delas, mas é a nossa missão, né? De evangelizar, de pregar o evangelho. É uma grande bênção, Helena. A gente costuma sempre pedir para os nossos convidados fazer uma oração, né, pelo nosso trabalho, pelo projeto, né, do podcast, pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas que acompanham o episódio, que estão assistindo, ouvindo. E hoje a gente vai pedir para você orar por nós, por esses motivos, e também um pedido especial, porque quando a gente te convidou, você falou que tinha um compromisso de oração. Então, a gente vai ter a oportunidade de estar orando com você orar por esse amigo. E aí a gente já ora também, assim, né? E pede para que todo mundo que estiver nesse momento acompanhando esteja concordando com essa oração, orando e por apresente esse amigo. o amigo, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas próximas da gente conhecer o que a gente conhece e sabe o que é certo, o que é justo. Tá bom? Acho que é isso, né, Robson? Eu fiquei mais quieto hoje, mas eu tô meio que na produção aqui. Peço até desculpa pro pessoal que tá assistindo, mas eu vou ter que reassistir esse episódio. Eu acho que cabe mais pra frente também, né, Robson? Vamos ter oportunidades. Sim, porque são muitas histórias, né? Não, eu tenho muita dúvida sobre a Índia, mas não cabe no podcast aqui. É dúvidas pessoais. Depois a gente vai marcar um horário, viu, meu irmão? Mas as suas dúvidas, às vezes, são dúvidas Não, mas de é dúvida pessoas, sobre o país, sobre coisas assim, sabe? Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia. Eu acho que é um país que no nosso mundo, aqui, no nosso planeta, é diferente de tudo que a gente já conheceu. Comer o biscoito lá, né? Temperado, né? Olha, a gente pode fazer uma caravana para a Índia também, né? Pode? Pra conhecer. Pode. Não brinca, não. Se você quiser ir, a gente vai junto. Aí, tá vendo, Felipe? O que você arrumou? Vai juntar você, minha filha Rebeca, agora conhecer essa Índia aí da tia. Você pode ir porque você é a cara do indiano, assim, né? Vou deixar só o bigode. Rapar, assim, fica só o bigode. Não, aí você fica cara de indiano muçulmano, filho. O bigode é muçulmano? Não, a barba, né? A barba. Mas... Até você também, se falar que você é de Caxemira, né? Não dá pra... Porque eles são claros de olho... rato, né, o meu? Não, mas e aí? Parece muçulmano. Aí facilita lá o acesso, as coisas assim? Facilita, né? Não, mas facilita, sim, você vamos parece colocar mais. isso diante de Deus, né? Vamos. Mas a irmã pode ir como guia, então, nossa, lá apresentando. Claro. Então, olha aí a gente vai pro Taj Mahal, conhecer o Taj Mahal, uma das maravilhas do mundo. A gente pode pode até assim, eu preciso de muita... de uma ação muito poderosa do Espírito Santo de Deus no meu coração, porque Índia... Eu vou falar, eu tenho curiosidade, eu vejo Você tem curiosidade para conhecer Suíça, não, né? Não, eu também. Genebra, ele. Genebra. Mas eu fico, assim, eu tenho um Ele quer ir lá na prensa do Calvino. Não é nem por conta da questão social, mas eu vejo, assim, eu sinto uma tristeza, assim, aquela opressão, às vezes vendo aquelas pessoas
E não sei. É cultural, a gente tem que saber mas que. Deus mas essa e a gente pode mudar esse. Às vezes a pessoa entrando ali no rio, né? E ali se banhando assim. Não, mas às sujo, vezes esgoto, isso daí. Aí isso me dá uma tristeza. Às vezes eu me emociono assim de ver o ser humano assim naquelas situações comendo daquelas coisas assim. Não, a comida é gostosa. Eu acho que você viu coisa errada, mas a comida é muito boa. O biscoito que ele mostrou. Não, a comida é maravilhosa. Eu acho que cabe essa sua preocupação aí, até para mudar um pouco isso, Robson. Você tem que ir para lá como missionário também. Porque já que não, identificado. Já que não aceita aquilo, mude. No começo, quando você vê, tudo assusta. Vamos orar. Pera lá, agora eu quero falar. No começo, tudo assusta. Mas você se acostuma a ver coisa bonita. Quando você casa... Eu vou falar. Quando você casou, a Gabi era a mulher mais linda do mundo. Hoje a Gabi é linda. É mais linda. Mas não é a mais linda. Entendeu? O que eu quero dizer, a gente acostuma com beleza. Aquele ator, o Gianecchini, era o homem mais lindo do mundo. Agora... Tudo passa, tudo envelhece, né? Então, a gente acostuma. A gente acostuma tanto com coisa boa com coisa ruim. E se na Índia a gente não acostumar a ver aquelas pessoas toda hora pobres te pedindo, pessoas defeituosas com lepra, se você não acostumar com aquilo, você fica em depressão. E o que muito acontece com os missionários é que eles entram em depressão porque não conseguem lidar com isso. Lidar com essa situação. De ver tanta tristeza. Eu vi lá os caras entrando... Eu devia estar uns 4 graus. E... levando as crianças para banhar no rio, porque era época de festival, e eles tinham que purificar. As criancinhas saíam assim, ó. Nossa, mas aí depois... mas essa criança... Ele sobreviveu, a avó dele sobreviveu. A gente acostuma. Eu vou falar assim, eu já não é que eu não tenha pensado nessa possibilidade. Então você vai acostumar. Mas aí eu fico lá, eu olho... Não, Goa, assim... A gente vai para Goa bonito, também, a gente fica mais tempo em Goa. Praias. Aí eu vi um dia um documentário lá, o cara pegou uma moto, acho que qual que é a cidade mesmo? Mumbai? Acho que Mumbai. Aí ele pegou a moto e foi até para as montanhas lá. Alugou a moto baratinho, rapaz. Ele falando lá, pegou a moto grandona. Field, não sei o que lá, Field, como é que é? Royal Enfield. Tem muita lá. Foi uma dessa mesmo. Royal Enfield. Royal Enfield. Ele pegou, ele falou o preço lá, coisa assim, mínima mesmo. A viagem dele de moto. E foi até na fronteira lá com o Himalaia, né? Lá em cima, né? E foi Rapaz, é um negócio impressionante. Impressionante. Tá vendo? Vamos fazer o seguinte, vamos para a Índia, então. Né? Vamos para a Índia. Vamos colocar diante de Deus. Vamos. Agora até esqueci pelo que eu vou orar. Pelo amigo. Pelo amigo. Vamos orar por vocês, pelo amigo pelo projeto, podcast. pelo podcast. É isso mesmo. Podcast, tá. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado porque... o Senhor ter levantado esse programa para despertar pessoas, para encorajar, para divertir e para educar pessoas, Senhor. Nós te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor esteja abençoando e fazendo com que esse podcast possa chegar a mais pessoas a cada dia, Senhor. Eu peço que o Senhor dê criatividade, continue dando criatividade para o Robson, para o Felipe, nesse trabalho. E peço que o Senhor os abençoe também, conforte o coração deles, incentive eles, encoraje eles, Senhor, para que eles possam estar sempre dando o melhor deles para Ti, nisso que o Senhor tem confiado a eles. Também agora quero te pedir pela minha amiga, pelas 2 amigas que eu tenho, a Patrícia e a Melissa, que te conhecem de ouvir falar, mas ainda não experimentaram a salvação. E eu oro em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor converta o coração delas, tire toda sofisma do coração delas, toda mentira de Satanás, todo engano, Senhor, toda tradicionalismo que elas possam ter, que o Senhor ajude elas, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam ser realmente lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor as purifique e leve ao arrependimento, Senhor. Também que o Senhor me dê a oportunidade bem clara para compartilhar do Evangelho para elas, se não por mim, por outra pessoa, mas que elas, Senhor, estando no nosso caminho, elas possam ter essa oportunidade de se decidir para Ti, Senhor. Amém. Abençoa ela também, todos os nossos amigos que não Te conhecem, nós oramos por ele, para a salvação deles, para realmente expandir, Senhor, da Tua igreja com novos convertidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Felipe. Fora do ar. Helena.
Falando, a gente vai conversar. Foi uma alegria muito grande esse episódio. E a gente convida você que participou até agora a continuar nos apoiando, orando pelos nossos missionários, pela missionária Helena. Foi um grande prazer. Então, esse foi o nosso podcast. Eu espero encontrar você no próximo episódio. Que Deus abençoe e até lá. Amém. Eu nem podia agradecer.